sempre a tentar raciocinar em função daquilo que é o nosso grande objetivo, ser bom engenheiro e entender a engenharia como parte importante da nossa vida. Portanto, este livro resultou de quê? Muitas conversas e discussões entre os autores sobre diversos aspectos que dominam a nossa profissão e de que podíamos contribuir para provocar uma reflexão sobre o papel da engenharia na sociedade. Como vocês sabem, e aqui já foi expresso, a engenharia ficou muito desclassificada, ou tem sido, não é desclassificada, desvalorizada face ao seu papel na sociedade que é a nossa. Eu costumo dizer aos alunos, meus amigos, desde que abrem a porta até voltar no fim do dia, lidam sempre com a engenharia. Pisam a calçada, está a engenharia, por baixo estão todas as infraestruturas que nos dão condições de vida, desde a água, o esgoto e tudo mais, os autocarros, as ruas e tudo mais em engenharia. Há um desabafo, que é o desabafo de Pedro Gafori, que disse o seguinte: se perguntar à maioria das pessoas de onde é que vem a água, dirão, da torneira. De onde é que vem a eletricidade? Do interruptor. Mas, se perguntarem também de onde é que vem o dinheiro, dizem que vem do banco. Tramaram-se. Porque esqueceram-se que o banco não dá nada a ninguém. Enquanto a engenharia dá, o banco não dá. O banco vai procurar obter o seu negócio, como é lógico. Mas é este conceito de iliteracia que faz com que muitas vezes seja desvalorizada a ciência e seja desvalorizada a engenharia. Porque tem tudo. Abrir a torneira tem água. Não percebem como é que ela lá vai parar. Bem, na escrita deste livro optámos por uma abordagem simples, já aqui foi referido, com explicações diretas e exemplos práticos para garantir que conceitos complexos fossem compreendidos por todos os leitores. Não só os que têm formação e atividade fundamentalmente técnica, de engenharia, mas também um público mais amplo, com gosto pela ciência e pela engenharia. Isto é, procuramos que o livro trouxesse para nós, para a nossa atividade, o conhecimento que as pessoas não têm. A engenharia funciona como base numa relação de confiança pública, já aqui foi dito, de que o conhecimento técnico e científico é aplicado de forma racional. Isto é, as pessoas confiam nos engenheiros. Já foi dito e não volto aqui a dizer. Portanto, o texto do livro resultou naturalmente da nossa experiência. É evidente. Eu, um pouco menos novo do que o Eloy. Não é jovem há mais tempo. E consequente aprendizagem ao longo da nossa atividade profissional. Como referimos nesse texto, eu nasci profissionalmente numa geração em que o dimensionamento das obras mais complexas recorria essencialmente a modelos físicos. Eu sou desse tempo, como diz o outro, em que a maior parte das barragens, e foi muitas em que eu participei em termos de estudos, eram feitas com base em modelos físicos, modelos analógicos. Esta geração não quer saber disso, porque já aproveitou o conhecimento que esses modelos nos deram para melhorar a nossa capacidade de suporte em termos de computação. Se não tivéssemos a modelação física, não tínhamos condições para validar esses modelos. Portanto, são gerações que se complementaram, felizmente. O professor Eloy viveu o boom da computação numérica e da internet. A diferença geracional é, e estamos convictos, o equilíbrio deste livro. Podemos resumir esse equilíbrio e a aprendizagem que resultou das muitas reuniões e discussões nos seguintes pontos. Perdoe-me se sou longo. Aprendemos que, sem ir ao detalhe das coisas, nunca as perceberemos na sua totalidade. Sem detalhe, não podemos construir o todo. Assumimos que temos a necessidade de ligar a ciência às pessoas, que a ciência é o nosso melhor refúgio contra a incerteza. Enquanto a ciência coloca questões, a engenharia, recorrendo à ciência, responde aos desafios colocados pela sociedade. A ciência, na sua insatisfação permanente de conhecer mais e cada vez mais, coloca a questão: porquê isto? O engenheiro diz: por que não? Nós, a primeira resposta é: porquê é que não vamos fazer? Por que não? A ciência pergunta: porquê? Fortalecemos a importância das competências nas áreas das ciências fundamentais, pela sua capacidade de interação com o mundo físico, mas também pelo seu espírito empreendedor e participativo, bem como para promover a inovação.
Eu estava aqui referindo o professor Armando Lengato, já o disse, portanto não vou repetir. Assumimos a convicção, dedicando-lhe especial atenção, que o risco faz parte da nossa atividade como engenheiros. Eu costumo dizer que há dois tipos de risco, o voluntário e o involuntário. Eu tenho um livro, juntamente com o professor Betamo de Almeida, sobre análise de risco associada a barragens. E foi daí já o meu interesse e o gosto para a análise do risco. Resultou de um projeto nato, e ele era o diretor do curso e eu era o subdiretor, um nome pomposo, mas ele era efetivamente o alma mater de tudo isto. E daí resultou aquilo que eu costumo dizer quando tenho condições para dizer aos alunos. Há dois tipos de risco, o voluntário e o involuntário. O involuntário é eu ir na rua e levar com o vaso na cabeça. Não participei, não foi parte ativa. Eu levei com o vaso na cabeça, ponto final, parágrafo. É o risco involuntário. Eu estou na rua e não participei no risco. Mas se eu vou no automóvel e tenho um acidente, eu não tenho culpa. Mas não interessa, se eu não estivesse lá, não havia o acidente. Portanto, é o risco voluntário, porque eu sei à partida, quando entro no carro, que tenho uma probabilidade de que esse acontecimento exista. Portanto, assumimos que nunca é aquilo que não sabemos que nos causa problemas. É a nossa insistência em acreditar que temos todas as respostas. Desculpem lá, que eu já começo a ter dificuldade nos ossos disto. Fortalecemos a convicção que o engenheiro não sabe tudo o que precisa saber, pois o conhecimento está cada vez mais diversificado e especializado. Por isso, a engenharia é um trabalho em equipa. Já o dissemos aqui e estou só a repetir. Evidenciamos que o grande desafio da engenharia passa pela preparação de profissionais para empregos que ainda não existem, para o uso de tecnologias que ainda não foram inventadas e para solucionar problemas que ainda nem sabemos que o são. É esse o papel do engenheiro. Evidenciamos a importância na capacidade de comunicar a equipa, assim como na capacidade de divulgação e promoção do papel da engenharia na sociedade. O engenheiro muitas vezes encontra dificuldade em comunicar. É um mau comunicador. Geralmente o engenheiro fica satisfeito com o que fez e não se preocupa. Outras profissões, ao contrário, divulgam com força quaisquer iniciativas que tomem. Solidificamos o conceito de que a engenharia é muito mais que a técnica. É mais que os cálculos e soluções práticas. É servir as pessoas, o bem-estar e o desenvolvimento socioeconómico do país. Constatamos que há muitas obras de divulgação da ciência, mas há poucas de divulgação da engenharia e do seu papel na sociedade. Por isso, a nossa vontade de que o livro que hoje apresentamos em Coimbra possa contribuir para ampliar o conhecimento sobre esta limitação. Por último, surge naturalmente a questão: o que é ser engenheiro? De forma simples e condensada, penso que posso resumir desta forma. Consideramos que ser engenheiro é observar antes de agir. O engenheiro do futuro terá de dominar ferramentas digitais, mas, sobretudo, terá de cultivar a capacidade crescente e mais exigente de pensar, julgar, comunicar, trabalhar em equipe e assumir responsabilidades. E, por tudo isto, na sequência das muitas reflexões que fizemos, que vão para além destes temas, nasceu a necessidade de escrever este livro com a convicção de que a ciência descobre o que existe e que a engenharia cria o que nunca existiu, complementando-se na procura do progresso da humanidade. Muito obrigado pela vossa atenção.